Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, tudo bem com vocês? Povo querido que sempre tem aí nos acompanhado esses estudos bíblicos, estão firmes conosco através das páginas da Bíblia, nessa viagem fascinante. Aqui tem muita teologia bíblica gratuita para você, é um toque do seu celular aí, você encontra muitas horas de estudo bíblico, de muita teologia bíblica, um estudo fantástico, sequencial da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de João Batista, então não sai daí, leia o capítulo 1 de Marcos, depois vem para cá, para você aprender comigo, nós juntinhos aqui aprendermos mais do texto bíblico, que ele significa para nós. Então hoje é o capítulo 1 de Marcos, a parte 2, sexta temporada, episódio de número 442. Joia demais! Hoje nós vamos falar do ministério de João Batista, hein? Então, do que consistia o ministério de João Batista? O que era ali a essência? Em cada evangelho, as descrições são muito gerais e parecem ter sido abreviadas para dar o devido destaque à narrativa do evangelho que se segue. No entanto, meus queridos, uma impressão bastante completa pode ser recebida de suas principais doutrinas e regras de disciplina ali de João Batista. Geralmente, em seu ministério, há 4 elementos que nós podemos descobrir. Vamos lá ver isso aqui. A exortação, né, era muito clara ali, um apelo direto ao senso moral, cuja nota principal era arrepender-se. Isso significava principalmente mudar de ideia, mudar a opinião, sendo a faculdade abordada a reflexão moral. Assim nós lemos sobre o arrependimento para o conhecimento da verdade para com Deus. Então veja que a verdade para com Deus, saindo das obras mortas, e para a vida, para a salvação. As 2 últimas expressões correspondentes aqui a de Marcos, que é para a remissão dos pecados. Então veja que a ideia envolvida é tanto intelectual quanto de uma postura, de uma mudança. O pensamento sendo exercido, tanto quanto o sentimento ali real. Então veja que a resolução espiritual ela é exigida de acordo com novos princípios. Tenha uma visão correta do seu pecado. Saia dele. João assim preparou os homens para Cristo, fazendo-se prepararem, derrubando toda a imaginação, toda a altivez que se interpusesse no caminho que o rei vindouro deveria usar para seu glorioso progresso. Havia apenas um rito, o batismo, não criado para a ocasião, mas simplesmente adotado fora do cerimonial multiforme do judaísmo. A gente viu lá em Levítico, como havia também uma lavagem do corpo, você pode ver lá, tá bom? A gente explicou detalhe por detalhe lá como acontecia isso com os sacerdotes e o que isso significa no Novo Testamento e como pode ser aplicado aqui. Então veja que aqui ele mesmo era o que desejava que os outros fossem. O seu habitat ali, sua morada, diz o texto que era o deserto. Era um protesto contra a corrupção das cidades e, na verdade, de todo o tecido social constituído. Ele morava separado, sendo assim mais capaz de buscar a Deus ali e servi-lo. A sua personalidade também era eloquente dessa mesma verdade. Vestia-se com roupas grosseiras, menos confortáveis. A comida era mais simples e barata. Ele manteve uma vida forte, livre e independente, consagrada em votos a Deus semelhante aos nazireus. Nós vimos isso também. Veja que havia não apenas um olhar para trás, para a lei, mas havia também para a frente um olhar. Isso estava implícito no seu ensino.
Foi em virtude da vinda de outro que todos esses atos se tornaram válidos e eficazes. A expiação de Cristo é, portanto, a pedra angular de toda a pregação de João Batista. Nem o batismo, a vida ascética dele ali separada, nem mesmo o arrependimento era em si um princípio salvador. Estes só tiveram proveito quando trouxeram homens a ele que foram batizados não com água, mas com o Espírito de Deus, ali selados com o Espírito. Todo o seu ministério não confere, mas simplesmente prepara para a remissão de pecados. Não era, portanto, de valor absoluto ou independente, mas apenas algo auxiliar ao advento de Cristo. E sob essa luz, o seu reconhecimento ali do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ao mesmo tempo a ligação de seu ministério ao ministério de Cristo e sua consumação e desaparecimento nele. Quando o ministério de Cristo começa, o dele é finalizado. Há um efeito profundo produzido na vida judaica, mas não foi duradouro. No entanto, em muitos casos, notavelmente dentro do círculo dos apóstolos, foi o estágio preliminar, a porta estreita, o caminho estreito para a vida divina que Jesus trazia. A mensagem de João exerceu uma influência de longo alcance, comoveu a nação em todas as suas classes e tribos, então se extinguiu em ecos cada vez mais fracos, em meio ao retorno da indiferença ou oposição espiritual à verdade. Não era, portanto, inútil, pelo contrário, no sentido mais elevado, foi eficaz apenas quando conseguiu tornar-se desnecessário para o progresso posterior daqueles que o receberam. Ele deve crescer e eu diminuir. Ele dizia isso. Veja o batismo de Cristo. A existência de tantas cerimoniais ali é uma presunção a favor disso. Todos eles falam de ofensas no homem. Todas as religiões, elas apregou sobre ofensas no homem que requer expiação, exceto algumas, né? Mas o conhecimento do verdadeiro caráter do pecado é revelado pela lei. O próprio pecado, é claro, existe antes do conhecimento da lei de Moisés, por causa da lei de Deus escrita no nosso coração. No Salmo 14, a depravação universal dos judeus da época em que o salmista escreveu, ela é absolutamente declarada. Veja Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 10, citando livremente como prova de que judeus e gentios estão sob do poder do pecado. Então, como seu argumento nesse ponto é dirigido particularmente ao judeu, ele raciocina, não com base no senso de pecado ou na voz da consciência, mas com base nas escrituras, cuja autoridade o judeu reconheceu. Ele não deveria, como ele, batizar com água, mas com o Espírito Santo. Agora o batismo de João foi o mais significativo, talvez o mais significativo dos ritos da lei cerimonial. Foi imposta por uma seriedade. Também exerceu um poderoso efeito espiritual, mas produziu o que ele pregou. Mas não produziu o que ele pregou. Arrependimento interior e duradouro. Ele batizou com o Espírito Santo, é uma expressão misteriosa. O Espírito de Deus foi ali como que acionado, libertado pela obra expiatória do Salvador para operar no coração e na consciência do homem. Ao purificar o homem exterior, João procurou impressionar os homens com o senso de sua impureza espiritual e a sua necessidade de perdão e purificação interior. Veja que somente Cristo poderia dar pureza de coração. Ele deu vida, ele inspirou. O homem interior foi renovado, criado segundo Deus, em justiça e verdadeira santidade. O batismo de Cristo foi uma cerimônia da lei tomada como representativa do Espírito e essência de todo o sistema cerimonial judaico, na medida em que envolvia uma confissão de pecado
ele, ao submeter-se a isso, ele se humilhou e se identificou-se com a natureza pecaminosa da raça, embora condene em seu espírito puro o pecado do homem, ele ainda toma o seu lugar com os pecadores, como um com eles em sua pena e esperança, embora ele não tivesse pecado. Este era o mesmo espírito no qual ele já estava vivendo, mas dado agora sem medida. A inspiração aqui, ela resulta de atos conscientes de obediência e retidão. O verdadeiro batismo espiritual é dado àqueles que se submetem à vontade divina. Era uma voz para João, que ecoou do céu, mas muito mais para o próprio Jesus. Por meio dessa experiência, ele percebeu que a atitude que havia assumido e a carreira na qual estava prestes a ingressar eram aprovadas por seu Pai. O favor e a aceitação ali declarados também eram, por implicação, um reconhecimento de sua perfeita pureza espiritual pessoal. Não foi como pecador que ele se submeteu ao batismo, mas como amigo do pecador e salvador do pecador. O início do Evangelho de Jesus Cristo abrange ainda outro elemento. A preparação do caminho do Senhor é seguida pela preparação do próprio Senhor. Isso devemos nomear a preparação do Messias, o Cristo. A palavra se fez carne. Cabe a ele, que apoderou-se da semente de Abraão com o objetivo de levantá-la, ser feito semelhante àqueles a quem ele chamaria de seus irmãos. E uma vez que são participantes da carne e do sangue, ele também participou da mesma maneira. Jamais o mundo esgotará o mistério da encarnação. Nenhum evento na história humana pode se igualar à grandeza ou à importância disto. Ele se fez homem, é uma verdade maior do que ele sofreu e foi sepultado. Foi uma condescendência infinitamente maior tornar-se homem do que passar pelas sombras humildes da história humana. O lar humilde, a resistência penosa, a pobreza, o sofrimento. As palavras do 9º versículo aqui trazem nossos pensamentos de volta aos dias silenciosos da preparação que se seguiram na casa do carpinteiro, em Nazaré da Galileia, onde ele passou, honrou todos os estágios da vida humana, desde a infância até a idade adulta, e onde ele santificou a condição de fraqueza impotente, de ignorância, de submissão, de labuta, de trabalho honesto, santificou o lar e o trabalho, os relacionamentos e as relações da vida comum na aldeia. Este foi outro elemento daquela semelhança com seus irmãos que cabia a ele assumir. Durante esse período, a glória de sua pessoa foi encoberta. Os homens ainda não tinham permissão para contemplar a glória como do unigênito do Pai, no qual ele era diferente de seus irmãos. No entanto, ele habitou entre os homens, o Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade, embora ainda não manifesto a Israel. A verdadeira Shekinah estava escondida. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Alguns que, como Simeão, estavam esperando a redenção de Jerusalém por uma intuição profética, viram nele a salvação preparada diante da face de todas as pessoas, uma luz para a revelação aos gentios e a glória do povo de Israel. Em Nazaré, ele estava sujeito a pai e mãe, a honrada mãe, guardando todas as palavras no seu coração, as palavras que diziam respeito a ele. O batismo de nosso Senhor dizia respeito ao caráter sacerdotal que ele sustentava, não a qualquer imperfeição humana da qual ele deveria se arrepender. No batismo de nosso Senhor, há a revelação das três pessoas da Santíssima Trindade presentes, representadas, a voz do Pai Eterno, ressoando dos céus fendidos enquanto eles se partiam, separavam, o Espírito Santo em forma de pomba descendo. Assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo inauguraram a era cristã. Pai, Filho e Espírito Santo concedem a graça. 3 vezes
Durante o ministério público de Nosso Senhor, uma voz do céu testificou sobre a sua messianidade. Uma vez no seu batismo, como nós acabamos de notar, uma vez no Monte da Transfiguração e uma vez durante a Semana da Paixão nos pátios do templo, conforme lemos no Evangelho de João, João capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu tanto glorifiquei ele e o glorificarei novamente. O Vale da Galileia e o deserto da Judéia estavam muito separados, embora estreitamente aliados pelo parentesco e ainda mais intimamente pela unidade de espírito. João e Jesus cresceram separados. Seu primeiro contato real foi no batismo. Não havia conhecimento pessoal, ou se houve, não contribuiu para o reconhecimento do Batista por seu Messias. Ou por uma conversa da qual não temos registro, ou por uma revelação direta imediatamente antes do batismo. O importante fato foi dado a conhecer ao Batista. Seja como for, um efeito notável resultou disso. O estilo e, de fato, o assunto do Batista sofreram uma mudança completa. E a gente vai falar mais disso no próximo episódio. Eu te encontro lá, no episódio 3 desse capítulo 1. Tá bom? A gente vai continuar estudando o Evangelho de Marcos, tá muito legal. A gente vai aprender muito sobre a pessoa de Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus, mas os Evangelhos falam de uma forma mais explícita, não somente profética como os profetas do Antigo Testamento. A revelação aqui, ela é a encarnação do Verbo de Deus, uma revelação bastante encantadora, que me encanta, que me faz cada vez mais se apaixonar pelo texto bíblico, e é isso que eu quero que aconteça com você, que você também passe a se apaixonar pelo texto bíblico e que ele transforme a sua vida como tem transformado a minha cada dia. Até lá, Deus abençoe, tchau, tchau.